Na oração eu posso ser fraco. Na oração eu posso ser falho. Na oração eu posso errar. Eu posso reconhecer que eu sou pó, que eu sou carne, que eu não posso nada. É na oração que você também pode errar, que você pode ser fraco, que você não precisa fingir que você é forte para Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a igreja a abrir vossas Bíblias no Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Capítulo 16. Estaremos lendo alguns versículos a partir do 6, do versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor tem algo grande para nos revelar aqui essa noite. Eu creio que você não veio aqui à toa, não veio porque te obrigaram, mas sim porque o Senhor, o Espírito Santo, colocou esse desejo no seu coração. Que a palavra nos diz assim, né? Até a vontade de adorar Ele, de buscar Ele, vem do Senhor. Então foi Ele que nos deu essa vontade de estarmos aqui reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Temos ali também. O 6 diz assim: e viajando por toda a região da Frígia e da Galáxia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até a Bitínia, mas também o Espírito de Jesus lhes permitiu. O Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então contornaram a Mísia, desceram a Trode, e durante a noite Paulo teve uma visão. Nela um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho à Macedônia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, louvando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Uma palavra, uma passagem, Atos dos Apóstolos, do nosso apóstolo Paulo, homem que muito errou, muito pecou, mas também que muito sofreu pelo Evangelho do Senhor. E essa passagem nos mostra isso. Mas não somente de todo o seu sofrimento, de todas as suas aflições, nós vemos aqui a obediência de um servo do Senhor, a intimidade ao reconhecer a voz do Senhor. Aqui nós aprendemos um dos primeiros pontos através dessa palavra, a qual o Espírito Santo nos revela aqui essa noite. Primeiro nós temos que reconhecer, saber, identificar a voz do Senhor. A palavra nos diz que o inimigo ele se faz de anjo de luz para nos enganar. Para enganar o Filho do Senhor, para enganar os filhos do Senhor, para enganar o povo de Deus. Então nós temos que primeiro aprender, como o apóstolo Paulo aqui, a ouvir e a entender o que o Espírito Santo nos diz. Se é o Espírito Santo que nos diz. E aqui nós vemos isso. O que acabamos de ler, que o apóstolo Paulo ele era um homem, após convertido, todo o desejo do seu coração era pregar o Evangelho do Senhor. A vida dele, após ele ter um encontro com o Senhor Jesus, quando ele ficou cego, e ali aconteceu aquele milagre de transformação na vida de Paulo, a partir daquele momento ele virou um pregador da palavra. O seu maior objetivo era pregar o Evangelho, era cumprir o mandamento do Senhor: ide e pregai o meu Evangelho a toda criatura. E ele não buscava fazer outra coisa a não ser isso. E se nós falarmos de levar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho, qualquer um que busca fazer isso, nós não vemos erro. É uma coisa boa de se buscar, é algo maravilhoso de se querer fazer. Mas aqui nós vemos Paulo sendo impedido pelo Espírito Santo de fazer isso. Não vemos o Espírito Santo impedindo Paulo de pecar, de errar,
Não, a palavra fala que ele queria ir à Ásia para pregar o evangelho e o Espírito Santo o impediu. Aqui nós já vemos a confiança e a intimidade que o apóstolo Paulo tinha. Porque diante de uma circunstância como essa, qualquer um de nós vamos achar que não é de Deus. Porque muitos de nós temos o costume de falar se é de Deus ou se não é, da facilidade ou a dificuldade de fazer certas coisas. Quando você vai querer fazer algo para o Senhor, vai ajudar, vai buscar algo, se aquilo estiver muito difícil, nós temos o costume de falar assim, não, eu acho que então que não é de Deus. Ou se estamos fazendo uma boa obra, eu estou falando aqui de coisas boas. Não estou falando de pecar, de fazer coisas ruins, estou falando de coisas boas, de pregar o evangelho, de ajudar alguém, de ir na casa do irmão levar uma palavra, de orar por uma pessoa. Eu estou falando dessas coisas. Então tudo que você vai fazer a prol isso, você vai fazer sobre essas coisas, a gente não vê o Espírito Santo nos impedindo. Eu vou orar pelaquela pessoa, não tenho o costume do Espírito Santo nos impedir. Eu vou pregar o evangelho, normalmente não acreditamos que o Espírito Santo vai nos impedir de fazer aquilo. Mas aqui no apóstolo Paulo aconteceu isso. Ele queria pregar o evangelho, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Aí a importância de entender, de reconhecer, de ter uma intimidade tão grande com o Senhor, de saber se é Ele que está nos falando ou não. Porque eu mesmo, diante dessa situação, talvez eu falaria que não era de Deus. Poderia ser algo da minha cabeça. Eu teria uma grande chance de pensar dessa forma. Mas o apóstolo Paulo não. Ele queria pregar o evangelho, ele queria anunciar a palavra do Senhor, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. Como ele sabia a voz do Espírito Santo, reconhecia a voz do Espírito Santo sobre a vida dele, ele imediatamente não fez aquilo, ainda que aos olhos dele parecia ser bom. É uma das primeiras lições que aprendemos aqui, igreja. Ore ao Senhor, busque intimidade, busque reconhecer. É como um ente querido, um amigo, um parente, um esposo, a esposa, o irmão. Quando ele falar, ainda que você não enxergue essa pessoa, você vai saber que é ela. Se os meus irmãos me ligar para o telefone, os meus irmãos de sangue, eu vou saber se ele está triste, se ele está alegre, se ele está preocupado, por causa da intimidade, por causa da convivência. E assim temos que ser com o Senhor. Isso veio por meio da oração, um culto como esse, buscando ao Espírito Santo para ter essa intimidade. Porque quando o Espírito Santo te falar para você não, ainda que aquilo diante dos seus olhos seja uma coisa boa, ainda que aquilo diante dos seus olhos seja algo que vai ser para glorificar o nome do Senhor, mas se o Espírito Santo falar não, a sua intimidade será tão grande que você vai acatar na hora, não haverá dúvida. Isso é uma das primeiras coisas que aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, a intimidade, a qual ele não duvidou em nenhum momento. E ele ainda queria pregar em outro lugar, e mais uma vez a palavra fala que o Espírito de Jesus não o permitiu ir, e ele mais uma vez não foi. Mas então vem um sonho, a qual um homem se coloca diante dele e fala: vem a Macedônia, ajuda-nos. E a palavra fala, imediatamente o apóstolo Paulo levanta o seu acampamento e vai e obedece àquela visão, àquele sonho. Isso é intimidade. Reconhecer a voz do Senhor. E não somente intimidade, mas aqui já entramos na obediência. Uma fé tão grande que quem falava com ele era Deus. Não havia nenhuma dúvida no coração de Paulo, que quando Deus falou para ele não ir, ele não foi. Deus falou de novo, não vai para esse lado, ele também não foi. Mas quando Deus falou, para esse lado você vai, ele obedeceu na hora. A palavra fala, imediatamente. Aqui entra a intimidade com o Espírito Santo e a obediência. Irmão, temos que ser obedientes ao Espírito Santo. E como eu disse,
às vezes nós colocamos aquilo que é de Deus ou não pela circunstância. Se foi fácil, se está sendo fácil, achamos que é do Senhor. Não, se está sendo difícil, se tenho dificuldade, achamos que não é do Senhor. Apóstolo Paulo, ele queria pregar na Ásia, foi impedido pelo Espírito Santo. Mas então o Senhor tinha outros planos para ele, pregar na Macedônia. Mas logo, um pouco mais à frente na palavra, nós vamos entender o que esperava, o que o Espírito Santo direcionava o apóstolo Paulo a fazer e o que ia acontecer na sua vida. Ele obedeceu, ele acatou, ele confiou, ele foi. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós temos intimidade e colocamos a nossa fé e ação sobre aquilo, irmãos, você fica imbatível. Primeiro, o Deus dos deuses está contigo. Se você obedece à direção que o Senhor te manda ir, pode ter certeza, Ele está contigo. E o apóstolo Paulo não era diferente, ele obedeceu claramente, como acabamos de ver aqui. E ele foi. E ali já vemos o primeiro milagre sobre aquele que é obediente ao Senhor. Apóstolo Paulo acha um lugar bom para se pregar, começa a pregar e ali tem uma família, uma mulher, Lídia. E ali já vemos o fruto da obediência de apóstolo Paulo. Ele prega, a palavra fala que o Espírito Santo abre o coração de Lídia, mulher temente ao Senhor, e ali ela se converte ao Senhor. E ela é batizada pelo Espírito Santo. E não somente isso, mas a palavra fala que toda a sua casa é batizada. Toda a sua casa se converte ao Senhor. Então já vemos o poder e o milagre de um homem que obedece, de um homem que tem fé e de um homem que entende a voz do Senhor. Irmãos, eu não sei por quem tem orado, eu não sei por quem tem buscado, eu não sei por quem você tem clamado, mas eu te digo uma coisa: obedeça ao Senhor, confia nele, entende a voz do Senhor, intimidade com o Senhor, e tenha fé. Eu tenho certeza que o Senhor pode converter o coração dessa pessoa. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele pode tocar através da sua vida, porque você obedece, porque você confia, porque você tem fé no Senhor. E que nós vemos isso na palavra do Senhor. Ele obedeceu, foi fiel e o milagre aconteceu. Lídia e toda a sua casa foi liberta, aceitaram ao Senhor, se confessaram a Deus. Isso é motivo de muita alegria. Eu fico imaginando através da minha vida, eu que não me acho capaz de nada, mas o Senhor converter uma família através do meu testemunho, através da minha obediência. Eu creio que, como foi para o apóstolo Paulo, vai ser para cada um de nós também muito gratificante quando nos colocarmos na dispensação do Senhor para que Ele nos use dessa forma. Mas ainda o processo da obediência e aquilo que Deus tinha na vida do apóstolo Paulo não era somente isso. Quando o Senhor lhe deu aquela visão para ir à Macedônia, não tinha somente essa família, mas tinha também mais outra família que o Senhor havia de curar, havia de libertar. Mas essa família havia um preço muito grande. Logo após a palavra, no versículo do 16 ao diante, a palavra vai dizer que o apóstolo Paulo, ele continua a sua caminhada de pregar. E ali ele se depara com uma mulher, uma adivinha. E essa adivinha, ela dava muito dinheiro aos seus senhores, aqueles homens que a qual ela servia. E ali, quando ela viu o apóstolo Paulo, ela começou a seguir o apóstolo Paulo. E a palavra fala que por vários dias ela seguia e gritava: esses são os homens do Senhor, esses são os homens do Senhor, são enviados de Deus. E ficavam seguindo por vários dias o apóstolo Paulo, até que aquilo irrita o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vira para aquela mulher e dá a ordem, no nome do Senhor Jesus, que aquele demônio que estava, aquele demônio de adivinhação que estava sobre aquela mulher,
pudesse sair naquele momento. E diante da autoridade do apóstolo Paulo, pelo nome do Senhor Jesus, aquele demônio saiu. E aquela mulher foi liberta. Já vemos o segundo milagre através da obediência de apóstolo Paulo. Mas às vezes nós obedecermos o Senhor, nós pagamos um preço muito alto. E por muitas vezes nós não queremos pagar esse preço. Muitas vezes deixamos de obedecer, deixamos de fazer por saber aquilo que nos espera. Alguém não vai nos acusar? Alguém vai nos apontar? Alguém vai falar que não é de Deus? A luta vai vir, a tribulação, a angústia, por fazer a obra do Senhor. Há muitos crentes que acham que depois que se convertem ao Senhor, acham que é super-herói. Deus é comigo, o Senhor Jesus está comigo, nada pode acontecer comigo, nenhum mal pode vir à minha tenda. E de fato sim, mas você, como eu, também pode passar por luta, meu irmão, por provação, por angústia. Nosso Deus não privou nem seu Filho amado, quanto mais vai privar a nós, que erramos muito mais. Jesus não teve erro, não teve pecado, e mesmo assim o Senhor não o privou de nada, de nenhuma das aflições. E achamos que o Senhor vai nos privar de certas coisas. E quando a luta vem, a provação vem, a angústia vem, achamos que o Senhor tem nos abandonado. Como eu disse, quando está fácil, achamos que é de Deus, mas quando está difícil, achamos que não é do Senhor. Irmão, entenda uma coisa: o Senhor não erra, o Senhor não falha, Deus não muda de ideia. Deus não te dá uma ordem, vai filho, faça isso, e chega lá, você paga um preço muito grande, a dificuldade está tremenda, e o Senhor fala: nossa, meu filho, eu esqueci, eu errei, não era esse caminho. Não, o Senhor não faz isso, igreja. O Senhor pode aplanar os caminhos, mas também pode fazer a gente andar por caminhos pedregosos, caminhos difíceis. E como foi apóstolo Paulo, na vida de apóstolo Paulo, ele salvou uma família. Olha aqui que a obediência rendeu para o apóstolo Paulo. Ele salvou uma família, libertou uma mulher de um espírito, de um demônio de adivinhação, mas agora o acusaram. A palavra fala que os romanos o acusaram de ter libertado aquela mulher do demônio, porque aquela mulher rendia dinheiro. Então acusaram Paulo, para que assim Paulo fosse preso. E a prisão de Paulo não foi uma prisão qualquer. Paulo ali recebeu muitos açoites. Paulo e Silas recebeu muitos açoites, foram espancados. Foram espancados porque libertaram a mulher do demônio? Não. Foram espancados porque obedeceram a Deus, porque cumpriram a vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo podia muito bem pensar assim: não estou entendendo, o Senhor mandou eu ir lá, eu queria ir lá, o Senhor mandou não ir, eu obedeci. Eu queria ir pregar no outro lado, o Senhor falou não, eu obedeci. Aí o Senhor me manda vir para este lugar, eu cumpri a vontade dEle, eu preguei, uma família foi liberta. Eu expulsei demônio, uma mulher foi liberta. E o que eu ganho por obedecer ao Senhor? Prisão, açoite, espancamento? Ele podia muito bem pensar: eu fiquei doido. Aquele sonho que eu tive não era de Deus. Aquela ordem que o Senhor me deu não era de Deus. Eu entendi errado. Mas não, igreja. Apóstolo Paulo foi preso, foi açoitado, foi espancado, mas a Bíblia não nos revela em nenhum momento ele questionar se aqueles sonhos, se aquelas ordens do Senhor eram de Deus ou não. Nenhum momento ele se arrependeu de ter ouvido aquele sonho, de ter obedecido ao Senhor.
e agora ele se encontra preso. E algumas traduções nos revelam mais detalhes dessa prisão, que ele foram acorrentados seus braços e nossas pernas foram acorrentadas com um tronco. Então imagine, igreja, a aflição de Paulo e Silas. Foram espancados, açoite, chicote nas costas, todo sangrando, as feridas abertas, porque ninguém foi lá passar um óleo, passar um azeite. Não, o espancaram, trancaram as suas mãos, trancaram os seus pés e o colocaram na prisão. Logo após ser espancado, com as suas feridas abertas. E diante daquele momento, e diante daquela aflição, apóstolo Paulo não viu outra coisa a não ser adorar ao Senhor, a não ser louvar ao nome do Senhor. E aqui nós aprendemos outra coisa: não deixa que a circunstância, não deixa que o problema, não deixa que a aflição te impeça de adorar ao Senhor, te impeça de louvar ao Senhor, impeça de glorificar ao nome do Senhor. Às vezes um dia ruim te dá vontade de murmurar, de questionar. Eu luto com isso o dia todo, por vários dias. Começa a ficar difícil, dá aquela vontade de murmurar, de questionar. Às vezes o Senhor usa até um ímpio para falar comigo. Eu estou no meu trabalho, aquele serviço que eu estou fazendo está difícil, que eu estou acostumado a fazer, mas por algum motivo está difícil. Meu Deus, eita, serviço difícil. Aí Deus usa um ímpio, que chega perto de mim e fala assim: nossa, você está reclamando demais. E ali eu reconheço, fala: é verdade. É verdade, estou reclamando demais. Por pouca coisa, que eu sei que no final vai dar certo. E apóstolo Paulo era um homem tão fiel ao Senhor, que por mesmo daquela situação tão terrível, ele não escolheu murmurar, não escolheu questionar, não se revoltou com o Senhor, porque tem muitos crentes, às vezes nós revoltamos com o Senhor. Eu me lembro muito bem no dia que eu tive um dia terrível, eu revoltei com o Senhor, novo convertido, tive um dia péssimo. Falei: eu estou doido para estar em casa para orar, porque eu queria questionar a Deus por aquele dia. Eu me revoltei com o Senhor, converti para isso. Cheguei em casa, dobrei meu joelho, falei: agora eu vou questionar a Deus. Senhor, mas por que? Eu sou teu filho, eu oro, eu vigio, busquei. E esse dia foi terrível, o inimigo me humilhou, me pisou. Eu me achei no direito de questionar o Senhor. Me revoltei com o Senhor. E o Senhor naquele dia, Ele me repreendeu. E eu entendi que o dia mau do Senhor muitas das vezes vem como livramento para a sua vida. O inimigo tinha algo muito pior, mas o Senhor usou um dia mau para te livrar de um poço, até mesmo de uma morte. Então glorifique e exalte o nome do Senhor, independente da circunstância. Faz como o apóstolo Paulo. E eu te digo, meu irmão, que um louvor, porque a palavra fala que o Senhor nosso Deus, Ele está à busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E foi assim que o Senhor encontrou o apóstolo Paulo e Silas. A palavra fala que por volta de meia-noite, creio eu que o julgamento, a coça, o açoite e prisão foi bem mais cedo. Então meia-noite eles já sofreram muito na prisão. Já estava ali sentindo dor por algumas horas. E por muito corpo sofrer, não desistiram, mas escolheram adorar ao Senhor. Meu irmão, o Espírito Santo, ele me fala aqui para os levitas da casa do Senhor: adore ao Senhor com fé, creia nas palavras, porque o louvor, ele não é uma música, o louvor não é uma canção, não são palavras jogadas ao vento.
Mas o louvor é uma oração para Deus. Não somente para aquele que está no altar louvando, mas para cada um que vem ao culto. O momento de oração, o momento de louvor, é uma oração para o Senhor. Então se empenhe a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor tem te procurado assim. E por volta de meia-noite, Paulo e Silas louvaram ao Senhor. A palavra não revela qual que foi o louvor, mas foi um louvor tão tremendo, de tanta fé, de tamanha devoção ao Senhor. Eu não consigo entender esse louvor de outra maneira. Eu creio que eles se entregaram por completo nesse louvor. Eles se entregaram a Deus por completo, crendo que aquela família, Lídia, toda a sua família, aquela mulher, já era recompensa para eles. Aquela prisão não era nada. E ali estava glorificando e exaltando o nome do Senhor como um triunfo, como comemorando uma vitória, diante daquela situação terrível. Mas eles adoraram e glorificaram o nome do Senhor. E a palavra fala que por causa do louvor de Paulo e Silas, aquele lugar se tremeu por inteiro. A palavra fala que os alicerces começaram a tremer. Foi um terremoto tão grande que as prisões caíram. E como eu disse aqui, eles estavam com as suas mãos trancadas e seus pés. E o terremoto foi tão grande que quebrou o cadeado, libertou suas mãos, libertou seus pés, e as cadeias todas se caíram diante daquele louvor, diante daquela adoração, diante daquela entrega, diante daquele amor que eles tinham perante a obra e ao Senhor. E assim toda a cadeia se caíram, tanto que o carcereiro viu aquilo diante daquele, ele temeu, e ele sacou a sua espada e queria tirar sua própria vida, porque todos aqueles que estavam presos ali estavam pela sua proteção, diante das suas mãos, na confiança dele. E ele temeu a sua própria vida, achando que todos tinham fugido. Mas então o apóstolo Paulo grita lá de dentro: não temas, que todos estamos aqui, ninguém foi embora. E para aquele homem obediente à palavra do Senhor, e para aquele homem fiel ao Senhor, íntimo à voz do Espírito, o milagre daquele dia ainda não tinha acabado. Havia mais uma família para ser liberta, havia mais uma família para ser ganha para o Senhor. E a palavra de Deus fala que aquele carcereiro e toda a sua família se converteram ao Senhor, aceitaram o Senhor Jesus diante daquele maravilhoso poder do Espírito Santo, o poder do Senhor. E mais uma vez, diante de um homem obediente, mais uma vida, mais uma família se achegou aos pés do Senhor Jesus. Mas alguns podem pensar, às vezes não vale a pena obedecer ao Senhor, às vezes não vale a pena ouvir a voz do Espírito Santo, porque para aquele que se coloca na posição, para aqueles que querem fazer a obra do Senhor, não tem aplausos. O verdadeiro servo do Senhor não tem tapinha nas costas, não tem reconhecimento, não tem pessoas te aplaudindo, não tem pessoas te exaltando. Meu irmão, se tem pessoas te aplaudindo, se tem pessoas te exaltando, se tem pessoas te elogiando, ore ao Senhor, porque alguma coisa você está fazendo de errado. É difícil ouvir, é difícil entender, mas se tem alguém te elogiando muito, tem pessoas te exaltando, lembram do seu nome, mas não lembram daquilo que você pregou, alguma coisa você está fazendo de errado, alguma coisa eu estou fazendo de errado.
porque é o nosso testemunho que tem que ficar. Como o apóstolo Paulo, ali ele converteu várias pessoas, várias famílias, por obedecer à voz do Senhor, por servir ao Senhor, independente da circunstância. Quando eu li essa palavra, quando eu li essa passagem, sempre quando eu leio essa passagem, eu me coloco nessa condição. O que eu faria? E meu irmão, eu me conhecendo, eu acho que eu ia questionar muito ao Senhor. Eu ia perguntar: Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Quem já não se pegou fazendo isso? Na sua oração perguntando ao Senhor: Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Por que as coisas para mim não dão certo? Para fulano não dá, mas para mim não dá. Para ciclano está fluindo, mas para mim está difícil. Ele recebe, um ímpio recebe aquilo que eu busco por vários anos. Quantas vezes nos pegamos, nos questionando ao Senhor, e ninguém aqui está sendo preso, muito menos açoitado, mas mesmo assim questionamos ao Senhor: Senhor, por que comigo? Podia ser para Ele, essa luta tinha que ser para Ele, olha lá, Ele está desviado. Quantas vezes nos pegamos dessa forma? Então nós temos que aprender com o apóstolo Paulo. Ele nos fala assim: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Como eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina assim. A palavra fala que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E a palavra fala que por 3 vezes ele orou. Se nós formos estudar os judeus, eles têm uma fé muito grande. E quando eles têm um problema, eles oram uma vez só no Senhor, porque eles confiam. Se está acontecendo alguma coisa na vida deles de ruim, eles vão lá, oram ao Senhor e pronto. Colocam na mão do Senhor por uma vez e não pensam mais naquilo. Mas aqui a palavra nos fala que por 3 vezes o apóstolo Paulo orou. O apóstolo Paulo era muito judeu. Então, porque a coisa era muito difícil, era um espinho na carne que o atormentava bastante. E se nós vamos ver a história, tudo que o apóstolo Paulo fez, ele fez muita coisa, escreveu várias cartas. Ele converteu várias pessoas, levou o evangelho a multidões de pessoas. Cremos que o Senhor vai tirar um espinho na carne. Mas o que o Senhor fala para este homem? A minha graça te basta. É na sua fraqueza que eu vou me fazer forte. O Senhor não fala que vai tirar o espinho na carne. Fala que vai deixar o espinho na carne. Mas a graça dele vai continuar com o espinho na carne ou sem. Meu irmão, às vezes você está com uma aflição muito grande, um problema muito grande, já orou a Deus há muito tempo e o Senhor não tira, não resolve. Pode ser seu espinho na carne. Confia no Senhor, meu irmão. Não murmura, não questiona. Não ache que o Senhor te ame menos ou mais. Não ache que você é uma vítima, ou que o Senhor escolheu você para sofrer. Não. É porque o Senhor tem um plano tão grande na sua vida. O Senhor tem um plano tão perfeito na sua vida, na sua história, que Ele tem que colocar um espinho na sua carne. Porque senão nós vamos nos achar, nós vamos nos soberbecer, nós vamos achar que é por causa da nossa própria vida. Eu imagino que é por isso que o apóstolo Paulo sofreu tanto, porque o tanto que esse homem fez para o evangelho do Senhor foi muita coisa. Se você for ler as aflições de apóstolo Paulo, ele por várias vezes foi açoitado, por várias vezes sofreu naufrágio, a serpente já o picou. Ele sofreu demais, mas também muito fez pelo Senhor. Então, se você está sofrendo muito, é porque o Senhor tem algo grande na sua vida, e Ele está te preparando. Esse espinho na carne é para te preparar. É igual uma criança, é igual um bebê. Você não vai dar uma comida forte, você não vai chegar e vai dar uma feijoada para uma criança nova, um neném, um bebê. Você não vai dar. Você tem que esperar ele ficar forte, você tem que esperar ele crescer,
Você tem que esperar ele amadurecer, e assim é o Espírito Santo, e assim é Deus na minha e na sua vida. Tem algo que o Senhor vai te dar, que Ele já te prometeu, mas há o tempo dele amadurecer a sua vida, dele te fortalecer. Porque se Ele te der agora, você vai perder, eu vou perder. Tem algo que eu oro ao Senhor por muitos anos já, e o Senhor já prometeu para mim já faz vários anos. E eu por muitas vezes já me encontrei questionando ao Senhor, mas o Espírito Santo me traz de volta, e eu peço perdão e entendo o que é o plano do Senhor, e hoje eu estou na dispensação do Senhor. Eu sei que Ele está me preparando, eu sei que Ele está me fortalecendo, eu sei que Ele está cuidando da minha vida, para que quando eu receba essa promessa que Ele tem me prometido, eu não perca. Eu não deixe que ela se esvaie dos meus dedos, entre os meus dedos, e muito menos que o inimigo roube de mim. Ele quer me deixar forte, porque o que Ele tem para a minha vida e o que Ele tem para a sua vida é grande, é perfeito, é maravilhoso. Então, se o Senhor está te testando, se você está na luta ou está no deserto, é porque o Senhor está te preparando, está te fortalecendo, para te entregar algo grande, tremendo e maravilhoso. E ainda que você esteja numa situação muito difícil, que nem se compara ao que o apóstolo Paulo passou, mas que para você acha que é o fim do mundo, para mim acho que é o fim do mundo. Acho que aquela luta vai nos matar, vai nos derrubar. Mas mesmo se você estiver nessa situação, não murmure, não questione, adore ao Senhor. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Exalte a Ele, fala para Ele: Senhor, muito obrigado. No momento mais difícil da minha vida, foi quando eu recebi a notícia da morte da minha mãe. Às 4 horas da manhã, o telefone toca, eu já sabia que não era coisa boa. Ela estava internada na UTI, o telefone tocou 4 horas da manhã, eu já não sabia. E ali minha cunhada me liga: a Leda morreu. Para mim ali acabou. Para mim ali foi o pior dia da minha vida. E a primeira coisa que eu fiz foi questionar a Deus. Eu falei com o Senhor naquela madrugada. Falei: Senhor, foi para isso que eu me converti? Foi para isso que eu abdiquei de muita coisa, que eu abandonei muitas amizades, que eu abandonei minha vida, abandonei minhas vestes, abandonei meu estilo de vida, mudei tudo, larguei tudo? Foi para isso? Na hora que eu mais preciso do Senhor, o Senhor me abandona? Foi essa as palavras que eu usei ao Senhor. E por um segundo eu parei. E eu digo do fundo do meu coração, igreja, o Espírito Santo que tomou minha vida. Eu dobrei o meu joelho e falei com o Senhor: Senhor, muito obrigado por isso. Senhor, eu te agradeço, eu glorifico e exalto o nome do Senhor por isso. Eu exalto a Ti por ter acontecido isso. E eu falo: não foi eu, não foi eu, não foi eu. Eu tenho certeza que não foi eu, porque a primeira coisa que eu fiz foi murmurar e questionar. Mas o Espírito Santo me dobrou, me colocou meu rosto no pó, e eu agradeci a Deus pela morte da minha mãe. Eu exaltei ao Senhor, porque eu sabia que foi a forma que Deus achou de salvar ela. E às vezes é assim na minha e na sua vida. Deixa o Espírito Santo te tomar, deixa o Espírito Santo falar por você. A gente erra sim, a gente falha sim, às vezes murmurando contra o Senhor, mas se humilhe, pede perdão. Ainda que por primeira coisa que você fez foi questionar a Deus, mas não há problema nenhum voltar atrás, reconhecer seu erro e adorar o Senhor. Não há problema nenhum reconhecer que você é fraco, que eu sou fraco. Com o Senhor, na oração, eu gosto muito de orar ao Senhor, porque na oração eu não preciso fingir que eu sou forte. Eu não preciso fingir que eu sou inteligente. Eu não preciso fingir a Deus que eu sou algo que eu não sou. Na oração eu posso ser fraco. Na oração eu posso ser falho. Na oração eu posso errar. Eu posso reconhecer que eu sou pó, que eu sou carne, que eu não posso nada. É na oração que você também pode errar, que você pode ser fraco. Você não precisa fingir que você é forte para Deus. Você não precisa fingir que você está bem para o Senhor. Porque para muitas pessoas nós queremos chorar, como foi o louvor aqui.
Por fora nós estamos sorrindo, mas por dentro nós estamos sangrando. Isso não é falsidade, mas porque nós temos que... Muita pessoa não precisa saber da dificuldade que nós estamos passando. Mas para o Senhor não, igreja. Com Deus não. Com Deus você pode chorar. Com Deus você pode se humilhar, deve. Com Deus você pode abrir o seu coração, falar para Ele, confessar a Ele: Senhor, eu errei nisso, eu falhei nisso. Para o Espírito Santo Ele tomar a sua vida. E assim, na pior situação da sua vida, você não vai escolher murmurar, você vai escolher adorar ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor me deu. E eu espero que o Espírito Santo possa continuar falando, quando falou tremendamente em meu coração.